Boa tarde, gente. Meu nome é Kelly Soares e é com grande satisfação que eu estou aqui nessa tarde de quinta-feira para falar um pouquinho sobre uma das minhas paixões, que é exatamente a reabilitação neurofuncional. Então, durante esse tempinho aqui da minha palestra, eu vou exatamente focar nesse título aqui, né? Reabilitação neurofuncional e estimulação sensorial. O que precisamos saber? Então, desde já, eu gostaria de agradecer ao Departamento de Fisioterapia da UEPB por estar nos proporcionando esse momento, né, de troca de conhecimento e de troca de saber. Então, a gente está passando por uma situação, né, um pouco, né, bem difícil aqui no mundo, e a UEPB, ela não parou, né. É tanto, né, que a gente está promovendo o primeiro congresso online multidisciplinar de fisioterapia. E nessa mesma esfera, eu gostaria de agradecer à rede UEPB, porque se não fossem eles, a gente também não estaria aqui, né? E eu, enquanto membro, né, da comissão organizadora do evento, quero agradecer a cada um de vocês, né, os participantes do nosso evento, tanto pela participação, como também pelo interesse em estar aqui, né, aumentando aqui os saberes, como também pelo interesse na participação dos minicursos, né, como também pelo interesse na submissão de trabalhos científicos. Então, a gente recebeu muita coisa legal e muitos trabalhos ricos, né? Então, muito obrigada a vocês. Se não fossem vocês, a gente também não estaria aqui, tá? E quem sou eu, né? Primeiramente, a gente tem que se apresentar, né? Então, eu sou fisioterapeuta, eu sou uma docente apaixonada, né? Então, eu terminei o curso em 2008, pela UEPB, né? Desde lá, eu ingressei na vida acadêmica, né? Então, eu tenho especialização em neuroreabilitação, mestrado e doutorado em neurociências, né? Então, todas essas titulações foram obtidas pela UFRN. E, atualmente, eu sou professora do departamento, né? Professora substituta, e também sou professora do Centro Universitário Unifacisa, que é uma instituição aqui de Campina Grande, tá? Então, quais são os objetivos, né, dessa minha fala aqui com vocês? Então, eu venho para trazer exatamente para que a gente pense, né, para que a gente compreenda como as vias sensoriais têm uma influência a respeito da reabilitação neurofuncional, tá? Então, eu sempre costumo dizer aos meus alunos, né, que para a gente ser bom fisioterapeuta, a gente tem que saber conversar com os nossos pacientes. E para conversar, a gente vai usar o quê? As nossas mãos, certo? Então, toda estimulação sensorial que a gente faz nos pacientes, a gente pode estar estimulando determinadas estruturas ou estar inibindo determinadas estruturas. E essa, né, esse equilíbrio entre a estimulação e a inibição vai dizer muito da reabilitação funcional do nosso paciente. Então, quando a gente estimula com as mãos, a gente está estimulando a parte tátil, né, dos nossos pacientes. Então, essa é uma via que precisa ser muito debatida e muito compreendida por cada um de nós, tá? Então, eu vou exatamente fazer essa passagem, né, para a gente abordar esses principais pontos, tá? Então, tem uma frase muito famosa, né, na área, que é exatamente essa frase de Nelson Anunciato, que ele diz exatamente o seguinte, né? Sinto o que movimento, movimento melhor o que sinto, né? Então, ele está dizendo em outras palavras, para a gente ter aquele resultado funcional com os nossos pacientes, é importante que esses pacientes, eles sintam e que eles saibam tudo o que eles estão fazendo, tá? Então, por isso que todas essas estimulações dos órgãos do sentido são essenciais para que a gente consiga atingir aqueles objetivos a curto, a médio e a longo prazo, certo? Então, de acordo com o modelo biopsicossocial em saúde, né, que esse modelo aqui é uma fotografia bem clara da CIF, né? O que é a CIF? É a classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde, né? Que foi proposta pela Organização Mundial de Saúde. Então, o que é que essa proposta ela nos traz? Ela diz exatamente o seguinte: quando a gente vai analisar um paciente, né? Quando a gente vai classificar um paciente,
a gente não pode só pensar naquela condição de saúde que aquele paciente apresenta. A gente tem que entender todas as relações e as correlações em todas as áreas da vida desse paciente. E por isso que é chamado, né, de modelo biopsicossocial, que a gente vê a parte biológica, a gente vê a parte psíquica e a gente também vê a parte social desse paciente, tá? Então, eu trago aqui um exemplo de uma desordem neurológica, tá? Mas esse ponto aqui pode ser aplicado em qualquer área da saúde, tá? Em qualquer condição da área de saúde, tá? Então, o que é que ele traz, né? Ele traz que aqui as funções e estruturas do corpo têm relação direta com as atividades e com a participação desse paciente, tá? Então, vamos dar aqui um exemplo, né? O paciente, ele pode ter uma fraqueza muscular, ele pode ter uma alteração na sensibilidade. Então, isso vai ter uma repercussão direta onde? Na movimentação motora dele, e também vai ter uma relação direta na postura, no equilíbrio e também na sensibilidade e na percepção. E essas características vão interferir exatamente onde? No trabalho dele, vai interferir nas relações sociais, nas relações interpessoais, vai interferir no lazer dele, né? Vai interferir nos momentos de tranquilidade que esse paciente ele pode ter, tá? Então, todas essas questões aqui, ó, a gente vê que tem essa setinha dupla, né? Então, elas estão completamente e totalmente interrelacionadas. Então, é importante, né, principalmente para a gente da fisioterapia, que a gente sempre foque aqui, ó, na participação, que é exatamente a repercussão que todas essas alterações vão levar e vão trazer para a vida do paciente. E é exatamente aqui nesse ponto que ele vai dar aquela questão da queixa principal dele, tá? Então, é muito importante que a gente sempre foque nessa questão aqui. E todas essas três categorias, né, elas têm uma relação direta com os fatores ambientais, tá? Então, a gente tem que entender que o fator ambiental, ele pode ser um facilitador ou ele pode ser uma barreira, né? Então, nesse exemplo aqui que eu mencionei, né, que o paciente ele tem uma fraqueza muscular. Então, se esse paciente ele mora no primeiro andar e se no apartamento dele não tem rampa, isso vai ser uma barreira. Mas se nesse condomínio que ele mora tem uma rampa, tem um elevador, tem uma porta larga para passagem de cadeira de rodas, o ambiente termina que facilita, certo? Então, é importante que a gente sempre contextualize o ambiente com a reabilitação funcional dos nossos pacientes. A gente não pode esquecer o ambiente no qual o indivíduo está inserido, tá? E, além disso, né, para concluir aqui esse gráfico, a gente tem aqui os fatores pessoais, né, que são características intrínsecas do indivíduo, né, por exemplo, o sexo, a idade, as comorbidades associadas. Então, a gente não consegue interferir diretamente nisso, mas nas demais categorias a gente consegue ter uma participação muito importante. E a mensagem que eu trago, né, sobre esse primeiro slide, é que a gente abra o nosso campo de visão, que a gente olhe o nosso paciente como um todo e inclua cada uma dessas categorias no momento da avaliação dos nossos pacientes, tá? Então, quando a gente pensa, né, em como a gente vai chegar aos nossos objetivos, como é que a gente vai melhorar a qualidade de vida daquele paciente, a gente tem que ver isso aqui no centro, ó, tá? Aqui está o indivíduo e aqui está o nosso objetivo, que é um movimento funcional. Então, só para a gente ver, né, o quanto de sistemas que a gente precisa analisar, o tanto de sistemas que a gente precisa cuidar para que esse paciente ele consiga evoluir bem na movimentação funcional, certo? Então, por exemplo, tem que ter um sistema neuromuscular íntegro, um sistema musculoesquelético, né? Ele tem que ter uma cognição boa, junto também aqui com a percepção, né, com essa percepção do ambiente. Ele tem que ser um paciente, né, que esteja motivado, que esteja estimulado a fazer aquela reabilitação. E aqui em destaque, o sistema sensorial, né, que a gente tem que dar uma ênfase muito importante, porque ele também faz parte dessa função, né, associada com o movimento funcional. E a gente vê que para esse sistema ele estar bom, depende da interação com o ambiente. Então, a gente sempre tem que pensar
que quando a gente está focando no sistema sensorial, a gente tem que usar o ambiente a nosso favor. Então, a gente tem que calcular, né? Quando a gente pensa na tarefa que a gente vai propor para aquele paciente, a gente tem que entender as relações com o ambiente no qual aquele paciente está inserido, certo? E é exatamente o que eu trago aqui nessa imagem, né? Se a gente for parar para pensar, a posição desses três indivíduos é a mesma, né? Eles estão o quê? Deitados, né? Decúbito dorsal. Aqui está o paciente numa superfície estável, né? É a mesma coisa que esse aqui, né? Mas esse aqui já recebeu o comando de levantar, mas é tudo aqui estável, né? O menos estável é esse aqui da rede, né? Então, se eu for perguntar para vocês, qual desses ambientes aqui é o facilitador e qual desses ambientes aqui é o barreira, né? Eu vou começar aqui falando das barreiras, né, que são associadas com esses dois aqui. Então, esses pacientes, eles vão ter muita dificuldade de executar a tarefa, porque o ambiente é uma barreira, né? Nesse caso aqui, não precisa nem a gente ir muito longe, né? Porque se ele levantar, né, aqui para o lado direito dele, ele vai morrer, né? Ele vai cair. Então, essa questão aqui já vai ter associada com o medo. É um paciente que ele vai ficar muito rígido, né, com medo de cair. E isso vai gerar uma tensão absurda e ele não vai conseguir fazer a tarefa de maneira eficiente. Até porque essa tarefa nunca vai ser eficiente, né? Nessa outra esfera aqui, né, o paciente, a gente vê que a própria rede, né, porque é um tecido maleável, um tecido flexível, ele vai se moldar à postura do paciente. Então, se é um paciente que já tem alteração na postura, se já tem uma alteração no tônus, ele não vai conseguir ficar com a postura adequada nessa rede, tá? Então, a gente vê até aqui, ó, que é um paciente que está com medo, que é um paciente que está tenso, que ele deve estar com medo de cair, né? Então, esse ambiente aqui não está facilitando a execução da tarefa. Em outra esfera, né, esse aqui, a gente vê que a altura da cama, né, tá ok, uma altura boa, e que ele consegue responder bem ao estímulo, né, de levantar. E a gente vê que é um paciente que ele tem uma alteração de tônus, né, então termina que dificulta a execução da tarefa. Mas o ambiente aqui termina sendo favorável, tá? Então, como mensagem, né, o comportamento motor humano é baseado continuamente entre a interação do indivíduo, meio ambiente e a tarefa a ser executada. Então, é importante, né, que quando a gente escolha a tarefa, a gente entenda todas essas relações que o indivíduo está inserido no ambiente. A gente sempre tem que escolher ambientes que são favoráveis para a execução daquela determinada tarefa, tá? Então, quando a gente pensa nessa integração do ambiente, da tarefa e do indivíduo, a gente tem que entender que o indivíduo, né, ele é formado por vários sistemas que vão estar convergindo essa informação sensorial, certo? Então, se a gente olhar aqui, né, passar um olhar aqui nessa imagem aqui do sistema nervoso central, a gente vê que a gente tem várias vias de estimulação sensorial. O olho, o nariz, a língua, a parte somática, né, que está associada tanto com os receptores externos, quanto com os receptores mais internos do nosso sistema esquelético. A gente está vendo aqui o equilíbrio, e a gente também está vendo aqui a audição, tá? E todas essas porções do nosso sistema somatosensorial, elas estão sendo integradas no sistema nervoso central, né? Se a gente for olhar aqui a grosso modo, né, a maioria passa aqui pelo tronco encefálico, né? As vias também vão fazer um loop aqui no cerebelo, né? Porque o cerebelo é aquela estrutura que vai estar o tempo todo corrigindo, né? Tanto nossa postura quanto os nossos movimentos. Então, todas essas estimulações sensoriais vão e convergem também para o cerebelo. Então, o cerebelo é um centro muito importante de recepção, né, e de transmissão a respeito dos sistemas sensoriais. A gente vê que tem o tálamo aqui, né, que ele é considerado um grande centro de relé, né, então ele tanto recebe informação sensorial, né, e daqui passa para os centros superiores, como ele também recebe informação motora, tá? Então, quando a resposta motora vem, termina que também passa aqui pelo tálamo, certo? Então, todas essas informações passam pelo tálamo e vão chegar aqui, ó, no córtex somatosensorial, que aqui vai dar muita influência, né, muita resposta em relação à sensibilidade, à propriocepção, à porção do corpo, né, que está sendo estimulada ou que não está sendo estimulada, né,
É nessa parte aqui também que a gente tem consciência, né, de todas essas vias que estão sendo processadas, associadas com o nosso tato, tá? E aqui que a gente tem a presença daquele homúnculo sensorial, né, que é a representação do nosso corpo no nosso córtex cerebral. Então, a gente vê, ó, que a audição e o equilíbrio são processados aqui no córtex auditivo, que está localizado aqui no nosso lobo temporal. A visão passa lá para o lobo occipital, né? E o nosso olfato, ele vem direto aqui para o córtex olfativo, tá? Ele não passa pelo tálamo, tá? Então, é a única via sensorial que não passa pelo tálamo. Então, todos esses sistemas sensoriais, né, eles são muito importantes para a nossa postura e para o nosso equilíbrio, tá? Então, toda vez que a gente está tratando os nossos pacientes com esse objetivo, a gente tem que pensar em todos esses sistemas que estão sendo direcionados para os nossos centros corticais, tá? Então, quando a gente analisa, né, nessa imagem aqui, que é um resumo, a postura, aqui o movimento de um indivíduo, a gente vê que todos esses estímulos sensoriais, ó, estão sendo estimulados, né? Cada um vai ter a sua proporção. E está tendo uma integração no sistema nervoso central. Então, depois que essa resposta ela é processada, ela vai ser transformada numa resposta motora, tá? Então, para a gente ter uma boa postura, para a gente ter um controle postural e de movimento adequado, a gente precisa de um sistema sensorial muito organizado, né? E muito integrado, tá? E essas posturas todas, né, acontecem durante a maior parte da nossa existência, mas a gente não se dá conta disso, tá? Então, quando a gente pensa, né, na influência dessas questões sensoriais, é importante, né, relacionado com informação de posição, movimento do corpo ou partes dele, o estado das vísceras, textura, forma e temperatura dos objetos e ainda a integridade dos nossos tecidos. E qual é a relevância clínica disso, né? É importante para a percepção, para o controle da motricidade, regulação das funções orgânicas, controle da vigília e a propriocepção. Ou seja, gente, a gente precisa muito de todos esses órgãos do sentido, né? Então, toda essa parte da sensibilidade, ela precisa estar, né, trabalhando bem, trabalhando junto, para que a gente tenha todas essas funções funcionando também da maneira mais adequada possível, tá? Então, quando a gente pensa, né, em postura, né, a gente já imagina o paciente sentado, ou então o paciente em pé, ou então o paciente já deambulando, né? Mas é importante que a gente dê um passo atrás e entenda que o movimento funcional, ele ser adequado, né, para ele ser correto, para ele ser eficaz e eficiente, é importante que a gente trate a postura dele antes, tá? Então, esse paciente, ele tem que estar deitado de uma maneira adequada, né? Como a gente viu, na rede, né, é um ambiente ruim. Ele tem que estar sentado com o posicionamento adequado, né? Ele tem que estar com a coluna ereta, tem que estar com o quadril 90, né, associado com o fêmur, 90 também associado com a nossa tíbia, tá? Então, a gente geralmente fala 90, 90, né? E 90 também lá no pé, né? Na articulação tibio-társida. Então, é importante que o paciente ele esteja bem posicionado para que ele responda de maneira mais eficiente à execução do nosso movimento, tá? Do movimento que a gente quer propor. Então, como dizia Sheraton e Bobet, né? Dois grandes nomes da ciência, a postura segue o movimento como uma sombra. E o movimento dá errado antes mesmo de começar. Então, é importante que a gente mantenha o nosso paciente com a postura adequada quando a gente quer propor um movimento funcional, certo? Então, quando a gente analisa, né, um paciente em pé, né, se a gente dizer, paciente, fique em pé, as pernas afastadas, né, os braços ao longo do corpo, né, a cabeça orientada para frente e o olhar horizontal, né. Geralmente a gente diz muito isso para os nossos pacientes, mas pouco a gente se questiona, né, a respeito dos sistemas sensoriais que estão sendo aqui executados para manter essa postura e essa estabilidade de maneira adequada. Quando a gente coloca proporções, né, a gente vê, por essa distribuição aqui, que 70%, né, para manter
uma postura e uma estabilidade ereta e adequada depende do sistema somatosensorial. E 20% depende do sistema vestibular e 10% dependem do sistema visual. Então, gente, a gente precisa muito corrigir o sistema somatosensorial dos nossos pacientes, para que ele consiga, né, sentir melhor a postura, para poder sentir melhor o movimento, e para poder movimentar de maneira mais eficiente toda e qualquer parte do corpo dele, certo? Então, geralmente, né, é muito comum a gente pegar em folha de prescrição de atividade, né, de reabilitação funcional. Treino de equilíbrio e de postura em superfícies instáveis, né? Incluindo aqui a bola Bosu, né? Incluindo aqui espuma, tá? Sendo que, às vezes, né, a gente propõe isso, não é só porque, assim, um ambiente instável, eu vou melhorar a propriocepção e o equilíbrio do paciente. Sendo que, quando a gente coloca mais uma vez, né, a divisão dos sistemas sensoriais que estão sendo utilizados aqui, a gente vai ver que não é bem assim, né? Quando a gente coloca o paciente em uma postura, né, em cima ou sobre uma superfície instável, a gente está transferindo aquele sistema que a gente está trabalhando, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, 70% está sendo estimulado é o sistema vestibular, que é para manter o paciente equilibrado aqui nessa espuma. E 20% é a visão, certo? Que é exatamente, né, para ele se manter em pé na espuma. E apenas 10% está associado com o sistema somatosensorial. Então, quando a gente quer melhorar a postura dos nossos pacientes, controle postural, o mais indicado é como essa moça está aqui, ó, numa superfície plana, numa superfície estável, num ambiente que dê segurança a essa paciente, num ambiente que ela consiga, que ela tenha domínio de tudo que está acontecendo aqui. Quando ela se sente segura, a gente tem 70% no sistema somatosensorial, certo? Então, aqui é só um resumo, né, desses trabalhos que abordam exatamente isso, né? Que quando o paciente está numa superfície instável, né, termina que os mecanorreceptores cutâneos plantares, eles têm uma atividade mais reduzida ou imprecisa, né, principalmente quando está localizado, posicionado sobre uma espuma, certo? Então, se a gente propor isso aqui para os nossos pacientes, a gente está propondo uma reabilitação vestibular, certo? E é exatamente o que traz aqui esse artigo, né? Que a gente vê aqui, ó, no eixo X, baseline, estimulação manual, né, que é exatamente o toque, né, conversar com o paciente, e aqui numa superfície rugosa, né, numa superfície áspera. E aqui no eixo Y, a gente vê a oscilação que esse paciente ele apresentou, tá? Então, nessa condição em A é sobre o chão, e nessa condição aqui, né, é sobre a espuma, tá? Aqui a gente vai ter, né, em cinza, olhos abertos, e em fechar, e no quadradinho preto, né, no retângulo preto, olhos fechados, tá? Então, a gente vê que sobre o chão, quando a gente pede para o paciente fechar o olho, ó, independentemente, né, de como foi essa estimulação prévia, o paciente ele vai oscilar, né? Então, a gente vê, ó, que quando a gente estimula os mecanorreceptores, né, do pé, a gente vê que essa oscilação, ela diminui, né? Então, significa o quê? Que quando a gente deu o toque, a estimulação manual, a gente melhorou aquele contato do pé do paciente no chão. Então, melhorou o quê? O sistema somatosensorial, né? E a gente vê, ó, que com os olhos abertos, né, se a gente analisar aqui as barrinhas, ó, geralmente os pacientes oscilam um pouco, né, e a gente vê exatamente aqui, ó, na superfície rugosa, ainda oscila menos, né, um pouquinho menos, né, quando comparado aqui com a estimulação manual. Quando a gente olha sobre a espuma, gente, olha como essa variação, ela aumenta, ó, olhos fechados, o paciente oscila muito, sistema vestibular, né, e quando ele está de olhos abertos, ó, né? Até aqui essa questão da espuma, né, sobre uma superfície mais rugosa, não tem influência direta, certo? Se a gente olhar aqui o eixo Y, aqui vai até 16, e aqui está em 5, certo? Então, quando a gente quer melhorar o sistema somatosensorial dos nossos pacientes, a gente tem duas opções. Ou estimula manualmente aquele pé, ou ainda coloca o paciente numa superfície mais rugosa.
tá? Que é exatamente o quê? Para dar mais estabilidade ao paciente. Quando a gente coloca a superfície rugosa, né, áspera, a gente está aumentando muito os mecanorreceptores do nosso paciente. E isso tem um efeito positivo na reabilitação, certo? Então, outro ponto, né, uma vez que a gente está tratando do pé, é olhar os pés dos pacientes. Então, a gente tem que fazer com que o contato do pé, uma vez que 70% da postura e do controle postural está associado com esse contato dos mecanorreceptores com o chão, certo? Então, é importante que a gente analise os pés e melhore essa questão de quê? Da pisada do paciente, tá? Do contato do chão do paciente. Então, se o paciente ele apresenta um pé curvo, né? Um pé que tem desvios, né? Em eversão ou em inversão, a gente vai ver que isso afetará a captação de informações sensoriais, influenciando assim negativamente o movimento e o controle postural, tá? Então é importante, né, que a gente veja a arquitetura do pé, porque vai contribuir com 70% para a postura e para o movimento dos nossos pacientes, né? E é exatamente o que a gente propõe aqui, tá? Peguem nos pés dos pacientes, porque aqui o objetivo é exatamente o quê? Estimular o sistema somatosensorial. Então, pode ser com a mão, pode ser com deslizamento, pode ser com alongamento, pode ser colocando o paciente aqui numa superfície mais áspera, né? Pode ser envolvendo o pé do paciente com uma toalha, com um lençol, né? E aqui a gente pode adaptar palmilhas, né? Colocando velcro, colocando esparadrapo, para que quando o paciente pise naquela superfície, estimule cada vez mais os mecanorreceptores daquela determinada região. Isso faz muita diferença, gente. O paciente muda, né? Muda essa questão de todo esse domínio a respeito da funcionalidade dele. Que no caso aqui, né, o objetivo do qual a gente está se tratando seria exatamente o quê? A deambulação, certo? Que de certa forma, né, é muito da queixa que a gente recebe dos nossos pacientes neurológicos, tá? Então, aumentar a sensibilidade dos mecanorreceptores cutâneos, que detectam o toque, pressão e o estiramento da pele e são capazes de codificar mudanças estáticas e dinâmicas, tá? Então, isso aqui é imprescindível, né, para que a gente obtenha resultados positivos na reabilitação do nosso paciente. Quando a gente pensa, né, nos 3 sistemas que a gente viu, né, então a gente já sabe, se quer mudar a parte somatosensorial, coloca o paciente numa superfície plana ou numa superfície rugosa, né? Se a gente quer trabalhar o sistema vestibular, coloca sobre uma espuma. E aqui, né, eu trago 2 imagens, né, só para vocês verem, né, é a mesma condição, o paciente faz uso, né, de um auxiliar de marcha, que aqui é o andador, e a gente vê aqui, ó, a postura dessa moça e a postura aqui desse senhor, né? Então, a gente vê que essa moça, ó, tá usando muito a visão para se manter em pé e tá colocando muita força nos braços, né? Diferentemente do que esse paciente aqui. Então, se ela tá usando muito a visão e colocando muitas forças nos braços, essa porção aqui está ficando com redução de estimulação, né? Então, o que é que a gente poderia propor para essa moça, né? A gente poderia propor o quê? Colocar um fisioterapeuta aqui na frente, né, e segurar as mãos delas. Porque a gente sentindo o toque e a pressão na mão, a gente consegue sentir o quanto de descarga ela está colocando de peso nas mãos, certo? Então, às vezes, a gente pensa que apenas prescrever um andador vai melhorar muito a funcionalidade do paciente. Mas não é bem assim. A gente tem que entender que esse contato aqui, ó, é 70% para manter a postura e a estabilidade, tá? Então, é sempre bom, né, que a gente sempre peça para o paciente olhar para frente, né, que é o que esse senhor aqui está fazendo, né? Estou aqui passeando tranquilamente no shopping, né, olhando para frente, vendo as vitrines, e a gente está vendo que esse posicionamento aqui está o mais próximo do adequado, certo? Então, quando estimula muito, né, quando usa muito a visão ou o sistema vestibular, nos exemplos que a gente mencionou anteriormente, né, a gente está diminuindo as aferências sensoriais vindas dos pés. E a gente não quer isso, tá?
Então, quando a gente pensa, né, na informação verbal versus o toque, então, é um pouquinho do que eu falei no começo, né, da minha palestra. A gente, com as mãos, consegue guiar os nossos pacientes, certo? Então, é como se fosse uma dança, né? A gente toca o paciente e o paciente já corrige a postura, certo? E quando o paciente ele tem um tônus elevado, a gente tem que sempre favorecer a reduzir aquele tônus. Então, esse toque tem que ser cada vez mais suave. Quando o paciente tem uma diminuição do tônus, que é uma hipotonia, a gente tem que pegar com mais firmeza, né, com mais pressão, porque o nosso paciente, ele vai sentir isso, né? E para finalizar, né, esse aspecto, é exatamente por causa da estimulação das vias sensoriais, tá? Se a gente olhar aqui, ó, os receptores, né, que a gente tem na nossa pele, os receptores aqui que a gente tem no nosso músculo, ó, todos ascendem, passam lá pelo tálamo, né? Chegam lá no córtex somatosensorial, mas eles passam aqui pelo cerebelo, certo? E o cerebelo é aquela estrutura que é importante o quê? Para a coordenação e para o equilíbrio. Por isso que quando a gente toca o nosso paciente, o nosso cerebelo também agradece, porque tem uma relação muito importante, né, associada com o quê? Com o controle postural, com as habilidades, né, com as características positivas associadas aqui com o movimento. Então, termina que tem uma influência muito importante em tudo que a gente quer para o nosso paciente. Postura, estabilidade e movimento funcionam, certo? E outro aspecto, né, que a gente sempre observa, né, ainda focando aqui na visão, né, é a terapia em espelho, né? Não aquela terapia em espelho da caixinha, né, que você vai vendo o reflexo lá da sua mão no movimento, mas usar o espelho durante a terapia. Então, é muito bom, gente, né, usar o espelho. Mas é muito bom quando o paciente, ele tem uma percepção boa, né? Por exemplo, né, vamos pensar que vocês estão pedindo para usar um espelho. Aí vocês dizem, Kelly, ajeita o ombro, né? Aí eu rapidamente me conserto, né? Se eu consigo ver se um braço, né? Se um ombro está mais elevado do que outro, eu já conserto, né? Já prendo a barriga, seguro o abdômen e eu consigo me corrigir. Então, isso é bom quando a pessoa tem aquela parte do sistema perceptual e cognitivo intacto. Sendo que, quando o paciente ele tem alteração na percepção, o uso do espelho não vai ser bom, tá? Porque isso aqui pode proporcionar alterações emocionais no paciente e pode, inclusive, piorar a postura e a estabilidade dele, certo? Então, é muito importante que a gente use o espelho com aquelas pessoas que podem usar o espelho, certo? Porque senão a gente vai estar andando, né, e nadando contra a maré. Isso pode trazer mais prejuízos para a reabilitação do que benefícios, certo? Então, sejam cautelosos, né, com o uso do espelho, tá? Então, a gente tem que entender essas questões associadas, tanto com essas questões psíquicas do paciente, né, como também associado com esse entendimento associado com o meio ambiente, tá? Então, se for para facilitar a execução da tarefa, tudo bem. Mas se esse espelho for uma barreira, pode tirar o espelho da sua conduta, certo? É uma pena, né, mas a gente tem que entender que o tratamento ele tem que ser centrado no paciente. Se o paciente não reage bem àquela técnica que a gente está usando, a gente tem que mudar a técnica, tá bom? Certo? Então, o que é que eu trago de evidências científicas para vocês, né? Então, essa parte da estimulação sensorial é uma parte que está vindo cada vez mais na literatura, né? Então, a gente tem evidências importantes na parte de lesão medular, na parte de acidente vascular cerebral. Também a gente tem importância, né, no Parkinson, né, principalmente por causa das pistas visuais para o Parkinson, e também para o traumatismo crânioencefálico, certo? Então, eu trago aqui, né, esse trabalho, né, que ele foi realizado aqui em 2012, né, um trabalho um pouquinho antigo, mas é exatamente, né, focando aqui no sucesso da reabilitação motora da mão, depois de um AVC, né, associando aqui com atividades no córtex sensorial primário, certo? Então, o objetivo desse trabalho foi mostrar como a estimulação no córtex sensorial primário tem uma relação direta com a reabilitação motora, tá? Então, é um trabalho, né, super elegante, que ele faz uso aqui, ó, de ressonância magnética, né, nos pacientes. Então,
O que vocês estão vendo aqui em vermelho são a quantidade de pacientes que participaram desse protocolo. E aqui, né, no eixo X, a gente vê essa escala aqui, né, que é a WMFT-FA, que é uma escala que ela usa muito a recuperação e a funcionalidade associada com o membro superior, tá? E aqui no eixo Y, a gente vê a associação, né, da atividade no córtex somatosensorial, certo? Associado aqui com o sinal da ressonância magnética. Então, a gente vê, né, que esse resultado aqui já é a comparação do pós-tratamento, né, do pós-protocolo versus o pré-protocolo, né? Então, ele comparou o paciente antes e depois da reabilitação, e essa reabilitação aqui foi utilizada aquela de contenção induzida de movimento, né, que é muito utilizada em pacientes paréticos, que você faz o quê? Você bloqueia, né, coloca uma luva no paciente, naquele membro são, né, e ele tem que usar muito o membro mais fraco, né, que é o membro parético. Então, com esse estímulo, né, com esse uso, termina que muitas vias da sensibilidade, elas são estimuladas, né, então, os mecanorreceptores, os próprios receptores, então, tudo isso aqui está sendo estimulado. E o que é que ele traz de resultado, né, ó? Pela própria inclinação aqui da reta, né, a conclusão é exatamente essa, né, quanto maior a função da mão, né, maior é a ativação daquela área somatosensorial. E esse resultado, ele foi visto exatamente onde? Nessa área aqui de maior ativação, ó, do córtex somatosensorial. Então, a conclusão que ele tira, né, é que tem que ter, sim, estimulação sensorial, porque essa estimulação sensorial está muito associada com a melhora da função manual, tá? Que é exatamente a função motora do paciente, tá? E tem essa outra, né, abordagem, tem esse outro ponto que ele fala que não pode excluir esses resultados, né, relacionados aqui com a influência atencional do paciente. Então, o paciente, né, quando está no nosso consultório, ele tem que prestar atenção na tarefa que ele está realizando. Ele tem que estar motivado, ele tem que estar direcionado, tá? Então, ele fala, né, exatamente disso. Como a gente fala de sensibilidade, o paciente tem que prestar atenção em todas aquelas vias de aferência que estão chegando para ele, né? Quer seja mecanorreceptores, né? O córtex somatosensorial, quer seja a audição, quer seja o equilíbrio, quer seja a visão. O paciente tem que ter foco e tem que estar, né, constantemente sendo estimulado para a realização daquela tarefa, certo? Então, é importante que quando a gente for prescrever qualquer reabilitação para os nossos pacientes, que a gente não esqueça desses aspectos emocionais importantes, tá bom? E aqui, né, tem uma revisão, que foi aqui de 2016, né, que o título é lindo, né? O lado sensorial da reabilitação motora pós-AVC, tá? Então, esse trabalho aqui é uma revisão linda, né, que vem mostrando cada uma desses sistemas sensoriais que eu mostrei, né? Somatosensorial, visão, audição, equilíbrio, o paladar e o olfato, e a influência de cada um desses sistemas sensoriais na reabilitação motora do paciente. E a conclusão que ele chega é: a gente sempre tem que dar uma ênfase e tem que estimular todo e qualquer sistema somatosensorial para o nosso paciente ter uma reabilitação cada vez mais próxima, né, da independência funcional dele, certo? E para uma mensagem final, né, aqui eu vou citar Kandel, né, que ele recebeu o Prêmio Nobel em Medicina e Fisiologia em 2000, né, que ele é considerado, né, o pai das neurociências, e ele diz o seguinte: sem dúvida nenhuma, a aprendizagem pode levar a alterações estruturais no cérebro, né? Então, ele diz o seguinte, né, que a aprendizagem pode levar às alterações estruturais no cérebro, né? Então, quando ele diz isso, ele está falando exatamente de quê? Da neuroplasticidade. Que todo o aprendizado, né, que o nosso paciente, ele apresenta, está associada com essas alterações, né? E a cada nova experiência do indivíduo, né, redes de neurônios são rearranjadas. Outras tantas sinapses são reforçadas e múltiplas possibilidades de respostas ao ambiente
tornam-se possíveis, né? Então, portanto, o mapa cortical de um adulto está sujeito a constantes modificações com base no uso ou atividade de seus caminhos sensoriais periféricos, tá? Então, nessa frase, né, ele, em miúdo, está dizendo o quê? Para a gente ter alterações cerebrais associadas com aprendizado, né, que esse aprendizado ele pode ser um aprendizado cognitivo, um aprendizado perceptual, a gente está focando aqui, né, no aprendizado funcional, né, muito associado aqui com essas questões de movimentação, de postura, de equilíbrio, para o nosso paciente ele ser reinserido na sociedade, né, então ele está dizendo exatamente isso. Para tudo isso acontecer, a gente precisa de quem? Da estimulação sensorial periférica, tá? Então, gente, né, nunca esqueçam disso, né, de estimular os pacientes da maneira adequada, principalmente direcionado para aquelas atividades que vocês estão querendo que o paciente melhore, porque o treino, ele tem que ser específico, ele tem que ser direcionado e ele tem que ser focado no paciente, tá? Então, muito obrigada. Né, qualquer dúvida, qualquer sugestão, podem mandar e-mail para esse aqui, né, que está localizado aqui embaixo. Se vocês quiserem os artigos, né, que eu usei como referência, eu posso, né, liberar por e-mail. E mais uma vez, gente, muito obrigada pela participação no nosso congresso, tá? Eu espero que tenha sido de muito conhecimento, né, pelo menos essa minha fala aqui, né? E que os demais, né, tenham muito sucesso também, né, em cada uma das áreas associadas aqui com essa área multidisciplinar da fisioterapia, né. Tenho certeza que está sendo um movimento, né, e um momento muito rico para cada um de nós. Então, muito obrigada.